Ai, Dona Rosa maravilhosa. Boa noite. Boa noite, gurias. Cunhadinha na área também. Conseguiu. Boa noite. Oi, Miriam. Oi, Bu. Oi, Joana. Oi, boa noite. Tudo bom, Joana? Tudo bom? Ainda estou aqui na sauna. Graças a Deus, semana que vem eu vou embora. Já volta para casa. Se sobrar alguma coisa, né? Porque eu estou derretendo mais do que picolé fora da geladeira. Bastante líquido nesse corpo, né, Joana? Com certeza. Mais uns Vocês minutinhos. estão me escutando bem? Até para poder verificar aqui. Débora que falou, deu uma travada na tua tela. Débora, tua tela tá travada para mim. Menina, ontem, no finalzinho da mentoria, faltou luz. Aqui é a cidade do interior. Aí pensa, né? O calor, sem ventilador, sem ar-condicionado e o mosquito, falta levar a gente lá para o meio da rua. Eu já ia te perguntar, aqui em Porto Alegre tá, eu digo que é a Mosquitolândia. Esse verão foi um caos de mosquito aí também? Aqui tem muito, não dá para você dormir, tem que ser ou com ar-condicionado ou com ventilador, senão você amanhece lá no meio da rua, os mosquitos te carregam. Ai, vai passear. Que loucura, Joana. A Joana está em Manaus, foi visitar a mãezinha dela. Ela é nossa educadora de Brasília, para quem não conhece a Joana. E está em Manaus agora, passando calor. Maranhão. Maranhão. Mais um minutinho, gurias, e a gente vai... Já inicia. Vou ver se mais gente vai entrar. Um minutinho e iniciaremos. Então, vou começar a apresentação aqui da Débora. A Débora é psicóloga de Camaçari, Bahia, né, Débora? Isso. Ela é filha de uma das nossas parceiras, de uma ONG parceira lá de Camaçari, a filha da Rosa, que é uma pessoa incrível, divertidíssima, né, Débora? Eu me divirto olhando os stories da tua mãe na academia. Toda trabalhada no lookinho, combinando com o marido, é demais. Eu queria ser aquele personal dela. É assim mesmo. Que engraçada. Bom,
Convidei a Débora para vir falar com vocês sobre, né, a rotina da mulher, das mães, né, a Débora fez a palestra no nosso primeiro evento presencial da Bahia deste ano, de 2025, teve uma repercussão muito legal, eu assisti uns vídeos dela falando, e eu falei, essa mulher precisa estar conosco aqui, atingindo nossas outras localidades do Brasil. Então, Débora, muito obrigada aí pela tua participação, pela tua disponibilidade, e vou passar a palavra para te apresentar melhor, tá bom, querida? Eu vou ficar aqui cuidando as perguntas ali no chat, a gente sempre deixa todos os microfones fechados, as pessoas vão perguntando ali pelo chat, e aí no final a gente abre por uns minutinhos de pergunta, tá? Aí, quando for fazer as perguntas, eu paro a filmagem, porque daí também não expõe a pessoa, se ela quiser falar alguma coisa mais íntima, então fica mais confortável para todo mundo. Tá bom, gurias? Então, que seja uma excelente mentoria. Estou aqui e boa aula. Obrigada, Débora. De nada, eu que agradeço primeiro, né, a instituição, Dona Alici, e também quero dizer que vamos fazer desse encontro um reencontro do nosso próprio poder, né? Quando eu fui convidada, que a gente pensou do ser mulher, entre falar sobre a sobrecarga e o poder, me veio logo essa foto que eu coloquei aí, né, que é minha avó, eu, minha mãe e minha filha. A gente estamos mulheres que vivem dessa sobrecarga e nessa potência, né, nessa construção, e mais na frente eu vou explicar um porquê também, o motivo específico dessa foto. E aí eu pensei em falar aqui o que é mulher, né? Começar pelo termo mesmo, que a mulher, a gente vem do termo associado às características biológicas, sociais, culturais que nos definem. E cada mulher que está aqui, ela traz sua história, influenciada por alguns fatores, como raça, classe, orientação sexual e cultura. A gente pode ser criada no mesmo ambiente, mas cada uma de nós, vamos criar nossa própria história, porque cada uma de nós vai entender todos esses fatores que eu acabei de colocar de uma maneira, vai perceber isso de uma maneira, e vai ser atingida de uma maneira. Há muito tempo atrás, a gente era delegada, né? A mulher tinha aquele papel estabelecido, né, de ser dona de casa, funções domésticas, funções familiares. E aí eu tentei fazer, nesse slide que estão passando para vocês, um momento onde a gente pode falar do nosso passado, né? Que o nosso passado era visto muito como silencioso e submisso, onde ser mulher era viver à sombra de um homem. Era um papel definido do cuidar, do calar, do servir, desse feminino domesticado. A gente se perguntava que vontades a gente tinha. A gente poderia até ter, mas a gente não poderia ser colocada em provas naquele momento. A gente era reprimida muitas vezes. E aí a gente vivia na ideia do papel, de papel restrito do lar, falta de direitos civis, controle sobre o nosso corpo e o que a gente falava, idealização de uma boa mãe e boa esposa. Esse era o papel mais importante naquela época lá, patriarcado. A gente precisava ser só boa esposa e boa mãe para a gente ser reconhecida. Qualquer erro nesse lugar, ou que as pessoas julgassem como erro, a gente era desqualificada. E tem a invisibilidade histórica e política. Com o passar do tempo, nós mulheres começou a querer mais, né? E aí a gente foi, que eu chamo de dizer, com o levante, que é o direito ao voto, onde a mulher começa a romper essas correntes. E aí a gente começa a luta para votar, os protestos feministas que tem lá na década de 60. Travou para vocês também, gurias? Só para mim. Travou? Travou aqui também. Travou, congelou. Débora, tá por aí? Tá trancando? A internet dela deve estar oscilando lá. Vou chamar ela aqui no... Oi, voltou, deu uma travadinha. Vocês podem me dizer onde que travou? Estava falando do voto, depois falou
dos direitos da mulher, que mais? Pronto. E aí o direito do divórcio mesmo. Patriarcado, isso aí. Pronto, volto. Para na década de 60. Nessa Isso. O movimento feminista, né, do voto e o direito do divórcio, e do contraconceptivo e o estudo mesmo, que a gente não tinha esse direito e agora a gente tem. E aí a gente começou a questionar os nossos papéis. Que papéis são esses? Né? E a mulher como agente político e social. Com o passar do tempo, a gente entrou também na questão do hoje, né? Das nossas conquistas, do desafio. Então, a mulher hoje, ela transita entre a liberdade conquistada e os fantasmas antigos. Isso, Giovana. E aí a gente começou a poder escolher. E a gente também está se provando o tempo todo o que é que a gente quer, mas o que é que esse patriarcado às vezes paralisa a gente, né? A gente hoje pode trabalhar, mas a gente acaba carregando duplas e triplas jornadas. A gente pode falar, mas ainda a gente é interrompida. A gente habita, a gente está num momento, eu costumo dizer, de transição. E aí, vocês estão me escutando? Só para poder eu... Sim. Sim, tudo Pronto. certo. A gente está no momento de transição. Então, hoje a gente pode ter maior escolaridade, que lá atrás a gente não tinha direito, né? A gente estudava até uma certa idade, depois a gente parava. Hoje a gente pode estudar, pode ter presença no mercado de trabalho. A gente luta contra a violência de gênero, né? A gente tem um conflito entre autonomia e culpa. E quando eu falo entre autonomia e culpa, é a ideia de eu preciso ter autonomia de eu estudar, de eu fazer mestrado, doutorado, de eu ir para a rua, de eu ocupar o cargo que eu quero, e a culpa de meus filhos, como vai cuidar, como ser cuidado. Então, a gente hoje luta contra isso, porque a gente precisa também ir em busca dos nossos sonhos, do nosso desejo. É uma busca do equilíbrio entre ser para si e ser para o outro. Então, a mulher ainda vive, mesmo que se a gente perceber, pai e mãe têm a mesma responsabilidade com os filhos, mas a mulher ainda tem uma sobrecarga muito grande, porque o homem ele pode ir para a rua, ele pode trabalhar, ele não é tão cobrado nesse lugar quanto nós, mulheres. E isso é uma luta constante, né? A expansão das vozes, principalmente femininas, negras, indígenas, trans e periféricas, que precisa falar muito para ser escutada, porque muitas vezes é invisibilizada. E a gente pensa nesse amanhã também, né? O futuro, eu acredito que seja feminino. A gente tem tudo para ter esse futuro feminino, mas é importante trabalho como esse aqui, do Instituto, de a gente construir redes, a gente potencializar outras mulheres, a gente precisa sair do grupo e transformar isso aqui em várias redes, com a vizinha, com a amiga, porque se a gente se junta, a gente é muito mais forte, a gente tem que parar de repartir. O que é que eu posso ajudar essa outra mulher? Eu acredito que é muito desse trabalho que o Instituto acaba fazendo, potencializando o que essas mulheres têm, para que elas levem até para as comunidades, seja uma semente, e que a gente juntas seja muito mais forte. Então, a gente, hoje, esse amanhã, é pensar na educação emocional desde a infância, que a gente não tinha, é cuidar nas relações sociais e afetivas, o reconhecimento da diversidade feminina, a autonomia sobre o nosso corpo e sobre a maternidade, o nosso destino. A gente não precisa do homem, de alguém que decida o que a gente quer ser, mas o que a gente pode ser? O que é que a gente é capaz, qual é o nosso desejo, o que é que está lá dentro da gente? E as lideranças femininas podem tomar todo o espaço. Eu acho que a gente busca esse caminho, né? E esse caminho, eu gosto de dizer que a gente não está querendo chegar nesse caminho para fazer o inverso, mas dizer assim, não, eu também tenho poder de escolha, eu também quero, eu também posso, eu também consigo. E é esse lugar que a gente está em busca, que é esse amanhã. E aí eu coloquei, né, que ser mulher é sentir intensamente, né, de alguma forma, também ser forte diante das diversidades, é cuidar dos outros, e muitas vezes se esquecer de si mesma, é ser múltipla, é ser mãe, é ser filha, é ser profissional, é ser sonhadora.
Travou de novo, guria, só para mim? Travou. Travou. Travou de novo. Débora tá por aí? Nem mensagem do WhatsApp ela tá recebendo. Ó, caiu. Daqui a pouco ela volta. Mas bem interessante, né, gurias? Essas coisas assim históricas é importante a gente trazer também aqui para falarmos sobre, né? A gente não se dá conta que o direito ao voto da mulher foi ontem, né? Uma lei de Maria da Penha foi agora, 2006. É muito bizarro, assim, que é tudo muito recente. O mundo ainda é muito machista. A gente ainda tem uma sobrecarga bizarra. Alguém escreveu ali, né, que quando os filhos são criados pelo pai, é olhado estranho. Como assim que uma mãe sai para trabalhar e é o homem que cuida das crianças, né? Como assim o homem cuida da casa? Então, é uma mentoria para se refletir bastante hoje. Vocês estão vendo o slide? Não. Só você agora, abriu tua telinha de novo. Vou compartilhar. Aproveitando essa fala que você estava fazendo, Ju, é importante falar que realmente é tudo muito novo. Em relação à Lei Maria da Penha, eu trabalhava dentro, eu sou perita, para vocês que não sabem, no Tribunal de Justiça, então, assim, trabalhava em casos onde a mulher vivia para esse homem. Então, assim, há 30 anos vivendo esse sofrimento porque ela não se permitia sair das relações, porque o papel da mulher é esse. Então, imaginem para a gente entender essas mulheres lá atrás, que se ela saísse desse papel de cuidar desse marido, cuidar desses filhos, ela perdia esse lugar. Então, às vezes, ela não era aceita nem pela família de origem, porque não aceitava mulher separada, nem mulher divorciada, e tinha um medo de romper, dizer assim, eu vou em luta. Então, hoje, com toda essa mudança, faz com que a gente diga assim, peraí, quem sou eu? Quem eu quero? O que é que eu posso fazer por mim? Então, assim, é muito difícil a gente se construir a partir de tudo que a gente viveu e vem vivendo. Deixa eu passar aqui para vocês. De ser força e estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Ser mulher negra é, além de resistir às diversas camadas da invisibilidade e exclusão, mas também uma ser força ancestral, potência criativa, protagonista da própria história. Então, eu coloquei esses dois conceitos. Travou de novo. Para mim também. Então, a camada que... Vocês estão me escutando, meninas? Débora, deu uma travada de novo. Tu estava falando ali de ser mulher negra, e aí tu falou mais duas palavras e travou de novo. Pronto, ser mulher negra é resistir em diversas camadas da invisibilidade e exclusão. Eu coloquei o ser mulher, porque só ser mulher a gente precisa resistir e reinventar-se todos os dias. Mas ser mulher negra, a gente ainda tem que lidar com a invisibilidade e com a exclusão. Né? Então, assim, a mulher negra ela precisa se provar todos os dias, falar 2 ou 3 vezes para as pessoas escutarem, porque senão as pessoas não escutam. E aí a mulher ela acaba não conseguindo nem se posicionar dentro de vários contextos. E aí acontece essa dificuldade desse olhar. E aí eu trago essa imagem aqui,
que essa imagem ele representa mais do que uma violência física. Ela materializa o silenciamento histórico da mulher negra, uma mulher que, mesmo em sofrimento, é forçada à invisibilidade, impedida de falar, de denunciar, de resistir, em sua humanidade plena. Porque, de alguma forma, essa máscara de ferro, ela foi colocada para impedir que a mulher falasse mesmo, né? Tanto que Djamila Ribeiro, a escritora, ela fala, tem um livro chamado O Lugar de Fala. Qual o lugar de fala da mulher negra? Que mesmo por ser mulher, e a gente pensar de ter o mesmo direito de todas as mulheres, a mulher negra ela tinha um lugar de invisibilidade. Se ela está na pirâmide, eu vou colocar de crescimento, ela está na base, mas ela não tem um direito. Porque primeiro vem os homens, depois os homens negros, as mulheres e as mulheres negras. Então, é um lugar de invisibilidade muito constante. E, por conta disso, a gente tem a ideia da interseccionalidade, que é a interação e a sobreposição de dois fatores. A mulher negra, ela sofre o racismo e o machismo junto, enquanto as outras mulheres, elas sofrem machismo. Então, o machismo não dá. Travou aqui para mim também. Valoriza as conquistas, o sexismo, desvaloriza o papel feminino e propõe padrões, silencia as desejos. Débora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá tão maravilhoso que tu tá falando, mas tá picoteando. Tu não consegue... Peraí, que eu vou para outro lugar, porque eu acho que fica melhor. 2 segundos. Tá bom. Tão importante essa fala da Débora, né, meninas? Então, merece que tenha destaque aí, que não fique picoteando. Aproveitem para dar print na tela, postem, marquem o Instituto, marquem a Suzy, o Instagram da Débora, eu acabei de marcar ela aqui, é Débora Milena Psi. Vou colocar no chat aqui para vocês. Débora Milena Freitas.psi. Não saiam daí, tá, gurias? Permaneçam. Sabe que um dia eu fiz um curso sobre violência doméstica, eu fiz vários, né, mas um dos cursos que eu fiz falava sobre, né, os agravantes, tá, coloquei entre aspas aqui, porque é absurda essa informação. Existe não sei quantos % de mulheres que são agredidas pelos seus maridos, e aí por serem negras é um número maior ainda, que são
violentadas por seus parceiros. E aí, se for uma mulher negra bissexual, essa porcentagem aumenta mais ainda. Então, são coisas tão inacreditáveis, assim, são dados tão inacreditáveis, né, que é muito importante a gente continuar falando, e não só falando, mas fazendo um movimento, assim, de expor esses dados também, né? A gente saber ficar conhecendo, mas também se falar mais sobre isso é importantíssimo. É por isso que é importante, né? Existe uma rede de mulheres se apoiando, pelo menos tem aquele tempo para ouvir. A gente tem essa mania de não escutar, não dar ouvido ao outro, a gente tem que parar para escutar as outras, sem julgamentos, né? Tentar buscar um meio para ajudar, porque as pessoas que sofrem violência, geralmente, elas choram sozinhas, elas se curam sozinhas, né? E tentam guardar tudo aquilo para não passar para os filhos, para a família. Às vezes, você sofre ali, eu digo por experiência própria, né? Vivi 12 anos de um relacionamento abusivo. Os 3 primeiros anos, não, digo só 9, né? Depois que passaram as flores, vem as dores. Então, eu tinha que fingir que estava bem o tempo todo. Porque eu não podia demonstrar para o meu filho, e nem do portão para fora da minha casa, que dentro de casa eu sofria violência. Porque a pessoa era, do portão para fora, era maravilhosa. Mas do portão para dentro, eu é quem sabia quem ele é, né? E aí, eu tinha que esconder isso tudo. Eu não queria que meu filho sofresse. Eu não queria que meu filho soubesse. Até hoje ele não sabe. Fechei a porta aqui, a gata ficou desesperada. Eu vou abrir rapidinho. Vai. Então, a gente tenta, mas não sabe para onde ir. Não tem direcionamento, na verdade. E fica com vergonha de contar. Às vezes acha que a gente é culpada, a gente acaba acreditando que a culpa é nossa. E aí vai guardando dores, vai guardando dores. Se não conseguir reagir, muitas mulheres perdem a vida nessa. Porque não enxergam a luz no fim do túnel, não dá uma de louca e sai. Né? No dia que eu saí, que eu resolvi que não ia viver mais aquilo, eu peguei meu filho e saí. Só na ousadia mesmo, né? E aí ele, você está pensando que vai levar alguma coisa aqui dentro de casa? Eu olhei para a cara dele, levantei minha cabeça pela primeira vez e disse, eu não sei se eu vou levar. Quem vai me dizer se eu vou levar é a justiça. E aí peguei o menino pela mão e saí. Saí andando. Aí, como eu já conheci algumas pessoas de um núcleo de assistência à mulher que sofre violência aqui na minha cidade, aqui em Camaçari, eu conheci um assistente social, na época do meu estágio, que ela acompanhava mulheres vítimas de violência social, de violência doméstica. Então, essas mulheres, ela inscrevia no programa Minha Casa Minha Vida, para que elas conseguissem a casinha delas e sair de um relacionamento abusivo. E lá no meu estágio, eu ficava responsável por recepcionar essas mulheres. E eu passava pela situação calada, mas eu apoiava elas para conseguir a casinha delas e sair daquele relacionamento tóxico. E aí, nesse dia, eu lembrei, eu disse, não, eu vou lá no núcleo, eu vou conversar com as meninas, porque eu não posso mais ficar calada. E aí fui, conversei com a advogada, conversei com a assistente social, e aí me deram maior apoio, e disse, vá, se você conseguir sair de lá, nem que seja só com seu documento, a roupa do seu filho, sem ele dizer nada, você vá. Mas se você voltar agora e ele disser ai, mande uma mensagem que vamos descer com a viatura. Desci, graças a Deus, saí, e eu tenho 7 anos de vida. Hoje eu posso dizer isso. Dia 24 de maio foi o meu aniversário, né? 7 anos de vida, 7 anos de liberdade. Porque 12 anos de escravidão eu já tinha vivido. E aí deixei para trás, sabe? Hoje eu me defendo até do que eu não preciso me defender. Mas, como ditado que minha mãe fala, homem ruim ensina a mulher a viver. Então,
Eu passei por aquela experiência, não foi nada boa, mas eu estou aqui, né? Consegui me livrar daquilo e não espero, na verdade, que todas as mulheres consigam, porque se não abrir os olhos, só sai morta. Se não tomar uma decisão, só sai morta, porque mesmo quando consegue se livrar, eles continuam perseguindo. Eu paro para analisar, assim, estou assistindo o jornal, essas coisas, e vejo que nós somos caçadas todos os dias. Se não for pelo companheiro, é pelos homens na rua. Né? A gente tem que ter cuidado com o que veste, com onde anda, com os horários. A mulher não tem liberdade. Enfim, a gente luta muito, briga muito por isso, mas a mulher não tem liberdade. Se você usa um short mais curto, ele se acha no direito de mexer porque você está mostrando o seu corpo. Se você anda sozinha à noite, você se expôs porque estava sozinha à noite. Então, a gente tem que andar preparada mesmo para tudo, para se defender. Não ter os homens como inimigos, porque nem todos são assim, mas dar limites desde o início. Olha, você só pode ir até aqui, porque se você passar daqui, para mim não serve. E colocar eles no lugar deles. Pronto, falei. Desabafei. Obrigada, Miriam. Obrigada. Olá. Voltei. Voltou! Desculpe, é porque está chovendo aqui. E aí eu tive que sair e entrar no condomínio do vizinho para poder conseguir, porque algumas casas não estão. Meu Deus, obrigada, Débora, querida. Acontece. Eu vou continuar falando com vocês, mas é o tempo que eu também tenho de não perder tempo, voltar com os slides, mas aí eu vou detalhando o nosso papo. Tá bom. Alguém está com o microfone aberto, aí deu microfonia, gurias. Cuidado para não... Eu vou fechar o meu aqui também. Agora, acho que eu... Vocês estão vendo os slides? Ainda não. E está travada a tua tela de novo. Porque ele aparece. Está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Pronto. O slide não aparece, não, né? O slide não. Ele vai aparecer, mas eu vou dar. Débora? Falando. Tá me ensinando. Ele está picoteando o teu áudio. Eu acho que... Tenta só falar, Débora, e depois, se der, tu coloca o slide. Tá travando, né, gurias? Não tá dando. Não está fluido. Então vai pelo celular, porque pelo celular eu vi que não travou. Isso. Por aqui vai ser melhor. Aí sim, agora estamos te vendo com nitidez. Vamos lá, então. Então, eu estava falando sobre a interseccionalidade, que é esse termo, né? Que é interação e sobreposição de fatores que são sociais, define a identidade de uma pessoa, ou seja, a mulher, além de ela passar pelo machismo, a mulher negra, ela vai passar pelo racismo. Então, são dois termos que ela atravessa as mulheres, porque, por ser mulher, a gente já passa pelo machismo. A gente perceber, é uma questão estrutural e que precisa de intervenções nessa raiz, né? Como eu falei anteriormente, por trabalhar no contexto de violência doméstica, eu percebia tantas questões de nós enquanto mulheres, de não sair de relacionamento, que não dava mais felicidade, que violentava aquela mulher todos os dias, mas a questão de eu não posso ser mulher separada, eu não posso, minha família não vai me aceitar,
porque a mulher só era validada se ela estivesse na relação com o homem. E hoje, o mundo mostra que a gente precisa ser validada pelo que a gente quer, pelos nossos desejos, pelo que a gente acredita. A gente não pode estar em uma relação onde a gente não é feliz. Entende? Então, assim, o homem negro, ele até sofre o racismo, mas ele ele vai ter fala ainda, por conta da sociedade patriarcal, diferente de nós, mulheres negras. Então, a gente, às vezes, precisa lutar muito mais para ser ouvida, a gente precisa lutar muito mais para ser respeitada, a gente precisa, e até para não ser apagada dentro desse contexto. Tá? Então, assim, eu costumo dizer que ser mulher negra é ser chamada de forte quando, na verdade, ela está exausta, é ser vista uma ameaça quando ela apenas está se expressando, é ser invisibilizada, às vezes estando presente, e ser cobrada a ser tudo, boa mãe, boa funcionária, boa filha. Em todos os... Eu vou dar um exemplo aqui meu, eu sou psicóloga, uma mulher negra, e eu estava na clínica um belo dia, e me marcaram uma paciente nova. E aí apareceu no meu sistema a paciente nova. E aí eu saí da minha sala para atender essa paciente. E chamei pelo nome, porque como tinha várias pessoas na recepção, eu chamei ela pelo nome. Aí ela me olhou e disse assim, não, eu estou esperando a psicóloga. Aí eu parei e disse a ela, eu sou a psicóloga. Aí ela pegou, olhou assim para mim, mas aí eu peguei, retornei para ela, mas se você não deseja ser atendida por mim, você pode remarcar a consulta com quem você deseja. Ela pegou e fez, não, ela entrou. Eu fiz um atendimento todo com ela. Quando acabou o atendimento, eu coloquei de novo a situação para ela. Se ela queria que eu encaminhasse ela para outra colega, se ela estava se sentindo confortável, por que eu precisei demarcar isso? Porque para entender que eu percebi que o comportamento dela foi racista. Então, perceba que eu tive que provar para ela que eu era psicóloga. Será que se fosse uma outra mulher ou um homem que dissesse para ela assim, chamasse ela não ia levantar, ela não ia para o atendimento, eu precisei provar que eu era psicóloga. Então, a gente passa por isso, às vezes, nas entrelinhas, o tempo todo. E é importante a gente se perceber o quanto isso vai machucando. Agora, é importante também. Machuca, me atravessou naquele momento, enquanto mulher negra, me atravessou. Porém, é importante eu dizer que eu soube me colocar. Eu dizia assim, não, eu não posso paralisar aqui. Depois, eu até processei de um outro lugar, levei para a minha terapia, porque eu sou psicóloga, mas eu faço terapia, levei para outro lugar, mas naquele momento eu tinha que me posicionar. E tinha que dizer para ela também. Acolhi, hoje, a pessoa até hoje, tem 2 anos, a pessoa está comigo fazendo atendimento. Então, assim, eu também acolhi aquela outra mulher, que às vezes ela veio também de um lugar onde isso é naturalizado, para entender que aquilo também atravessa, aquilo também machuca. Então, a gente precisa, todos os dias, a gente precisa quebrar essas situações, né? E aí, pensando nisso, trago também a questão das dificuldades enfrentadas por nós, né, mulheres negras, que passa da infância, no início da nossa infância, na escola, que aqueles estigmas raciais já começam, né? Cabelo ruim, escura, a exclusão social, de você não estar ali inserida entre outras pessoas, só pela cor da sua pele, né? Até na paquera, as pessoas não olharem para você, as pessoas de diferenciar. Não é porque a química não bateu, sabe? Ela não tem um papo legal. Não é pelo ser interior dela, mas sim pela beleza, pelo lugar. E muita gente não consegue ver. Se percebe que, acho que vocês devem ter percebido um movimento que está agora das mulheres negras se assumir com trança, com seus blacks, com as coroas, entendeu? Com o cabelo, e entender dizer assim, ó, eu sou bonita do jeito que eu sou. Porque anteriormente a gente tinha que dar alisante no cabelo para poder a gente se encaixar em um padrão social determinado para a gente se sentir aceita. Então, se a gente não olha para esse lugar e diz assim, eu sou desse jeito, eu me reconheço desse jeito, eu me amo desse jeito, imagine quantas adolescentes, quantas crianças foram dilaceradas lá atrás. Hoje a gente já consegue olhar e dizer assim, minha filha, seja como você,
Se ame do jeito que você é. Quantas meninas negras não se reconheciam nem na boneca negra? Que não tinha boneca negra. Hoje a gente já vê boneca negra. Que isso não é mimimi, como algumas pessoas falam. Isso é reconhecimento. Eu me reconheço naquele brinquedo. Eu me reconheço naquilo. E aí vem a juventude e o mercado de trabalho, né? As dificuldades de acesso às profissões valorizadas, o subemprego, a informalidade, a baixa remuneração, o racismo institucional, o risco de oportunidade. E aí, nesse lugar, eu lembro que na época da faculdade, em um estágio, e na discussão também, a gente percebia que tinha algumas empresas famosas que colocavam assim, boa notícia, quando ela mandava a vaga para o candidato. Aquela. Vocês estão me escutando, não? Oi, Débora. Tá deu de novo um barulho estranho no microfone. Agora. A internet está sacaneando. E agora? Fala com a gente. Oi. Vocês estão me escutando? Parece que está afastado, assim, o áudio do microfone está estranho. Peraí, que eu vou jogar mais o celular para perto de mim, porque eu saí do computador, porque o computador nem estava em tudo. E agora? Eu estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, gurias? Coloquem no chat aí. Ok. Tá. Beleza. E a questão do subemprego, quando eles botam assim, boa aparência, isso fica subentendido o que é boa aparência. De a pessoa ser classificada pelo que ela é. Sabe? Vou falar mais perto do microfone. Pelo que ela é. Então, assim, você acha que mulher negra, de cabelo de trança ou cabelo black, vai se encaixar naquela boa aparência? Isso é uma forma sutil de simplesmente excluir pessoas negras daquela vaga. Então, até hoje, isso acontece. Algumas empresas estão buscando artifícios. Então, isso é difícil. Realmente é o racismo estrutural. Né? Tem a estética e a identidade, eu acabei de falar, né? Cabelo liso, a saúde mental e emocional, ou seja, a invisibilidade do cuidado psicológico e a sobrevivência antes mesmo do cuidado. Então, muitas mulheres elas precisam sobreviver do que se cuidar. Ela precisa lutar para comer do que cuidar dela mesma. Porque, às vezes, ela não tem oportunidade para isso. E isso é sofrido. Né? Às vezes, gostaria de estar em certos lugares por a aparência dela ou de ela não ter possibilidades, acaba sendo atravessada. E a violência? Se a gente parar para pensar, em 2023, 62% das mulheres violentadas, o alto índice de suicídio foram de mulheres negras. Ou seja, hoje a gente pode até dizer, mesmo com esse índice, a gente pode dizer que não existe nenhuma classe social. Né? Que hoje todas as mulheres, de alguma forma, estão sofrendo. E a violência, e isso é nos mínimos detalhes. É numa roupa, é na forma de falar, é numa grosseria, é num empurrão, é no não. Se você fizer isso, vou me chatear. Por que vai se chatear? O que é que isso tem para... eu não quero que você vá trabalhar. Eu pago até o seu salário para você ficar em casa. Se a mulher, se for sentido para ela isso, eu prefiro abrir mão desse, porque eu quero cuidar de você, porque ela decidiu uma coisa. Essa proposta simplesmente é porque tu quer que tirar a mulher desse lugar. Esse lugar é porque gera autonomia para essa mulher. Então, a gente precisa observar, infelizmente, todos os dias, se a gente perceber, não está diminuindo o índice de violência doméstica. Todos os dias isso está aumentando. Então, a gente precisa começar de nós. Eu costumo dizer assim, ó, nós mulheres, enquanto encontrar outras que disserem que está sofrendo, acolha. Segure na mão, escute, ao invés de julgar, dê o ombro, porque muitas vezes eu vejo assim, o que foi que você fez? Isso é colocar a mulher de novo no contexto de violência. Então, se a gente, como a gente mulher negra ou mulher, só por ser mulher, acolha outra mulher, escute. O que mais está difícil hoje de acontecer é essa escuta. Essa escuta com empatia, com amor, com cuidado, que é isso que tá certo? E a sobrecarga feminina, né? A gente acaba falando sobre essa sobrecarga porque a mulher hoje vive uma dupla jornada. Eu acho que poucas mulheres aqui
não vive essa dupla jornada, ou seja, o trabalho formal e o trabalho doméstico. A gente, às vezes, muito... A convívio na casa está cortando. Ele dá umas cortadas, daí volta teu áudio, fica perfeito, daqui a pouco corta de novo. Deixa eu. Estou até perto aqui do vizinho. Vou continuar falando aqui para ver. Aí ficou ótimo. Pronto. A sobrecarga, né, da feminina. A gente, às vezes, tem parceiros, tem filhos dentro de casa, e aí a gente acha que, não, deixa que eu faço. Não, isso aqui não é para eles, não. Eu costumo dizer que a gente também precisa se policiar. A gente, às vezes, tem filho, tem menino e tem menina, tem casal. Repare o que você dá para o seu filho fazer, e repare o que você só decide para o filho fazer. Que, às vezes, está na entrelinha, a gente nem percebe que a gente está multiplicando esses tipos de comportamento sem perceber. O filho, o homem, ele precisa fazer a mesma coisa que a menina. Chegou sábado, dia da faxina, um lava o banheiro, outro lava os pratos. E não diz assim, filho, vai ali assistir o futebol com seu pai. E vem a filha para lavar os pratos. A gente precisa sair desse lugar. A gente precisa dizer assim, não, vamos todo mundo dividir. Todo mundo, um lava o prato, joga o lixo fora, outro lava o banheiro, outro passa a vassoura na casa. Depois, todos nós sentamos para assistir o futebol, ou vamos sair para encontrar alguém, fazer uma coisa. Então, a gente precisa começar a fazer a partir daí. Isso é uma mudança. E não a gente também colocar o menino nesse lugar. E até quando a gente começar as nossas relações, com nossos parceiros, eu já estou com parceiro há 10 anos. Sempre acostumei, sempre tem a oportunidade de um começo. Meu filho, vamos aqui, vamos sentar, a gente precisa dividir as coisas de casa. Eu vou fazer isso, eu estou me sentindo cansada. Fale, mude esse comportamento e não dizer assim, mas vai ter uma briga. Não, sente, converse. Esse é o melhor lugar. Então, por quê? Isso acaba tendo uma carga emocional, a responsabilidade invisível de organizar a casa e a vida de todo mundo. A gente acaba fazendo isso. Aí a gente entra numa culpa constante, e aí volta para aquilo que eu falei lá atrás, né? Da submissão e da invisibilidade. Eu preciso ser boa mãe, boa filha, boa profissional, magra, forte, paciente. Eu preciso ser boa sempre. Posso sim mandar os slides depois. Eu preciso ser boa sempre. Mas e quem é boa com a gente? E quem olha? Então, assim, eu costumo dizer que se a gente muda, tudo ao nosso redor muda. Então, a vida é um processo. Construa isso devagarinho, todos os dias. Converse. Hoje, antigamente não fazia, hoje faz mais um pouquinho. Eu não estou acostumada a fazer isso, não. Mas amanhã eu faço, Mas a partir de tal dia, você fica com banheiro agora. Amanhã dá outra coisa, mas você precisa quebrar. E aí eu digo, existe caminhos possíveis. É isso mesmo, Mira. Esse slide, gente. Existem caminhos possíveis da sobrecarga feminina. Como é que a gente quebra o ciclo? Reconhecer a sobrecarga é o primeiro passo para transformar. O que eu estou fazendo? Eu estou me sentindo sobrecarregada. Que responsabilidade eu estou tomando só para mim, em uma casa com 4 pessoas, 5 pessoas? No meu trabalho, existem 5 pessoas no mesmo setor, onde todo mundo tem. Por que eu tenho que fazer tudo? Primeiro, reconheça esse lugar. Depois que você conhecer esse lugar, dividir tarefa do lar não é ajuda, é responsabilidade coletiva. Todo mundo precisa ajudar. Não é só você. Buscar rede de apoio entre outras mulheres é essencial. Então, é o que eu falei nesse instante. A gente precisa diminuir o julgamento com outras mulheres e acolher mais as mulheres. Nós mesmos. Acolho uma mulher, automaticamente outra mulher vai me acolher também. Sai desse lugar da rivalidade feminina, a gente precisa se acolher. Eu costumo dizer que o mundo é nosso, mas depende da gente. Permitir-se descansar, dizer não é necessário. A gente precisa dizer não também. Eu costumo dizer que não é um ato de amor a mim, ao outro, a você mesmo. E conversar, falar com outras mulheres,
o romper o ciclo do silêncio e da culpa. Poxa, hoje eu disse a meu filho, eu disse a minha filha que eles precisam fazer isso. Até porque a gente cria os filhos para o mundo. Então, a gente não vai conseguir. Não pense que a gente vai conseguir encontrar mulheres que vão fazer a mesma coisa que a gente, ou que o marido vai colocar seu filho, a mulher naquele lugar. A gente precisa falar, dar não, e também é um ato de amor. Né? E aí eu trago que nós somos humanas, somos múltiplas e temos o direito de ser livre, leve, inteira. Então, esse ciclo aí permite que a gente comece a pensar sobre isso. Por que eu tenho que dar conta de tudo? Quem decidiu que eu tenho que dar conta de tudo? E por que eu me permaneço no ciclo de dar conta de tudo? Então, é importante, até para poder a gente reconhecer as nossas potencialidades. Qual é a minha potencialidade? Né? O que é que eu posso fazer por mim mesmo? E até eu coloco, quando eu falo dessa carga emocional, da exigência, a gente vai para outras questões. Até antes da potencialidade eu vou falar. Quando a gente está sobrecarregada, a gente vai para ansiedade, desencadeia ansiedade, fadiga emocional, sentimento de que a gente é insuficiente, uma depressão e a desconexão com a gente mesmo. Então, a gente acha, às vezes, que está ajudando o outro e a gente está esquecendo da gente. Eu costumo dizer que até para eu ser uma boa psicóloga, eu preciso cuidar, eu faço terapia. Eu preciso cuidar de mim. Porque como é que eu vou cuidar de outra pessoa se eu não cuido de mim? Será que eu vou estar inteira para cuidar de outra pessoa? Eu preciso dar meu limite. O que eu consigo fazer? O que eu não consigo fazer? Esse caso aqui eu consigo pegar porque eu vou dar o meu melhor. Porque eu tenho uma responsabilidade. Mas isso aqui eu não consigo. Para uma colega, para um outro profissional. Então, digo. Então, a gente precisa também saber quais são os nossos limites. Tá certo? Vocês estão escutando direitinho, tá bom? Tá perfeito, Débora. Ok, vou continuar então. E vamos lá para as nossas potencialidades femininas, né? Que eu falo que é a nossa força coletiva. As mulheres têm construído uma rede de apoio. Estar aqui hoje com vocês é construir uma rede de apoio. Esse projeto, a instituição do Medicina, essa mentoria que eles fizeram é um lugar de força coletiva. Eu comecei a colocar semente para que vocês consigam espalhar isso pelo Brasil todo. É dizer a outras mulheres, olha, tem aqui um instituto que faz isso, que faz você, desperta você para esse lugar de autonomia. Olha para você de um outro lugar, cuida de você, desperta possibilidade, faz você enxergar o seu poder. Então, a gente pensar no coletivo é muito importante, por isso que eu falo que a sororidade como um caminho de cura e transformação. Então, estar aqui, todo esse projeto, é olhar para outra mulher e dizer assim, poxa, eu já passei por dificuldade, mas eu posso ajudar outras mulheres a chegar aqui. Eu posso olhar para essa mulher e dizer, poxa, você é forte, você é capaz, o que você sabe fazer? O que é que você pode desenvolver? Então, quando eu falo da potência, é a capacidade de ser mais do que aquilo que é imposto. É tudo aquilo que está dentro de nós mesmos e que a gente pode florescer, pode construir, pode florescer. Então, assim, ser mulher é criar, é cuidar, é renovar, é ensinar, é persistir, né? É liderar. Nós, enquanto mulheres, somos portadoras de uma inteligência emocional muito profunda. É só a gente descobrir quais são as nossas potencialidades para a gente usar. Eu acabei de dizer, olha o que a gente, enquanto mulher, o que a gente fez. O que a gente viveu lá no patriarcado, onde a gente não tinha voz nenhuma. Olha o que nós somos hoje. Então a gente consegue transformar esse mundo. A gente tem capacidade, a gente tem inteligência para isso. A gente só precisa ser mais empático com todo e construir redes de apoio. E aí eu costumo dizer que existe potencialidades que são universais das mulheres, né? A mulher, ela vive em ciclo de gestação, de ideias, de projetos, de afeto. Ou seja, ela percebe nas entrelinhas e lê o silêncio que sente no ambiente.
Perceba, todas nós, quando a gente chega em algum lugar, a gente sabe, cada uma vai lidar de uma forma diferente. A gente sente, a gente percebe, a gente às vezes sente, uma se sente mais confortável em X ambientes, outra já não consegue, mas a gente tem o nosso sexto sentido. A nossa potencialidade é a capacidade do cuidado. Então, o cuidado feminino ele é ancestral, com os filhos, com o companheiro, com a amiga, mas a mulher contemporânea ela aprende também a cuidar, né, de si mesma. E isso é revolucionário. Então, a gente pode usar nossa capacidade de cuidado, do mesmo jeito que a gente cuida do outro, cuidar de si. Isso é revolucionário, dizer assim, poxa, o que eu desejo? O que eu quero? É a liderança sensível e afetiva, né? As mulheres, ela constrói ambientes colaborativos aqui. Lidera empatia, visão, estratégia, escuta ativa. Né? Líderes, não pelo medo, mas sabe se impor, a gente tem capacidade. E a resiliência é a transformação, ou seja, transformar é uma arte, né? Ou seja, a gente está o tempo todo fazendo o extraordinário. Então, assim, quando a gente tem esse poder de resiliência e transformação, é quando a gente passa por alguma situação que gerou sofrimento na gente e que a gente pode, sim, se transformar. Eu costumo dizer, adoro borboleta, porque a borboleta ela tem, ela tem um processo muito bonito. E todas nós mulheres somos a metamorfose daquela borboleta. Ela entra naquele casulo e ela transforma. A coisa que as mulheres é cíclica. Tem momentos que a gente está no melhor momento da nossa vida e tem momentos que a gente não está. Mas a gente consegue pegar os nossos fatores internos, quando a gente conhece, principalmente, e nos transformar. Então, perceba a borboleta e veja qual o processo lindo da natureza. Nós temos isso o tempo todo. Então, é importante a gente fortalecer as nossas potencialidades. E aí, como é que eu penso em a gente fortalecer as nossas potencialidades? É acolher a nossa história e a história da outra com respeito. É resgatar a ancestralidade como fonte da nossa identidade. Quem sou eu? Qual é a minha família? Quem é minha mãe? Quem é minha avó? Né? Como isso foi construído? Como que minha vida... Olhar a nossa história, escreva. Eu costumo dizer que tem uma técnica que eu gosto muito, que é escreva uma carta para si mesmo. O que você conhece de sua história de vida? Quem foi essa mulher? Que foi sua mãe? Quem foi sua mãe afetiva, se você não tem contato com sua mãe biológica? Quem foi o seu pai afetivo? E é essa relação. Escrevam cartas para vocês mesmos e percebam o que você sabe como forma de potencializar a sua história. Buscar autoconhecimento, educação e autonomia. E construir, volta a outro ponto de novo, construir redes de afeto, de apoio entre as mulheres. Aqui é uma rede, mas é importante a gente pegar esse conhecimento todo que está sendo oportunizado para a gente e levar para outras mulheres, apresentar o Instituto para outras mulheres, dizer assim, eu participei de várias mentorias, eles abrem todo ano, você não quer fazer, não. Falar sobre isso. É fazer isso uma rede para potencializar muitos e muito mais mulheres aí, porque a gente só tem a crescer. Né? Eu trago uma foto, e você passa o slide, deixa eu... pode subir. Que aí eu botei esse slide para mim, não, desça, que é as mulheres dando a mão. E eu digo que a mulher é a potência em movimento. Repare que nós estamos sempre em movimento. E de cada mulher que a gente veja é como uma fonte. Cada mulher se reconheça como a semente de um futuro belo e livre. Nós, mulheres, somos líderes de si mesmas. Se a gente não liderar nós, quem vai liderar? A gente precisa tirar aquela liderança lá atrás do patriarcado, na mão do homem, da mão de outras pessoas, e dizer, eu sou líder de mim mesmo. O que podemos fazermos juntas? Então, essa foto, todas nós damos a mão, é dizer assim, a mulher é potência em movimento. Estar aqui com vocês é potência. Eu aprendo com vocês aprendem comigo. A gente é uma troca constante. Porque a vida é isso. E quando a gente entender que a gente pode potencializar uma outra, aí é aquele lugar que eu disse. Nós somos o futuro.
O futuro é feminino, né? Pode passar. E essa foto aí que eu coloquei, até que eu botei lá no início, eu, quando eu fui chamada para poder estar aqui com vocês, aí eu peguei a foto de minha avó, minha, de minha filha e de minha mãe. Por quê? Porque eu consigo hoje ver todo esse resgate da nossa ancestralidade, da nossa construção enquanto mulher. O que foi minha avó? Minha avó veio do interior da Bahia com 9 filhos para a capital. Foi ser babá, foi ser doméstica. Minha mãe foi dada para uma família de classe social alta, de aqui de Salvador, e com 12 anos, minha mãe foi ver minha avó, chegou lá e viu a pobreza. Percebeu o quanto lá eles só comiam galinha dia de domingo, porque não tinha outra possibilidade. E ela abandonou essa casa e foi vender amendoim, foi vender acarajé, foi vender roupa de porta em porta, e minha mãe tinha um lema, que era o estudo. Ela disse que ela precisava estudar, que ela sabia que o estudo ia tirar ela daquele lugar e ajudar ela a criar, junto com minha avó, os 9 filhos. Né? Que minha avó, os 9 irmãos, então assim, ela foi, depois ela conseguiu um trabalho no cartório de protesto aqui em Salvador, passou um ano sem receber salário, e depois de um ano ela foi contratada. E aí recebeu um ano de salário todinho e trabalhou 18 anos no cartório de protesto. Me teve, eu e meu irmão é advogado, eu sou psicóloga, eu tenho uma filha, meu irmão tem 2 filhos, minha filha hoje faz faculdade de Direito, e meu afilhado, que é o filho de meu irmão, faz ciência da computação. E aí, o que é que eu digo? Minha mãe sempre trouxe um lema, e isso eu levo para a minha vida. Por isso que eu coloquei para vocês, ó, o que é que a gente pode mudar? Minha mãe sempre dizia, o não, a vida da gente, todos os dias. Então, eu sempre fui atrás do sim. Se eu bater naquela porta, eu já sei que vão me dar um não, então eu vou bater e perguntar se eu posso entrar. Porque se me der o sim, eu vou entrar e vou fazer diferente. E o que eu quero dizer para vocês? Que a gente tem muitos fatores, muitas questões que paralisam a gente o tempo todo. Só que, se a gente deixar que isso paralise, a gente não vai mudar. Então, com ela, a vida da gente é feita de quê? De coragem, de recomeço o tempo todo. Foi fácil? Não foi. Eu fiz um resumo aqui. Não foi fácil. Não foi fácil eu estar aqui com vocês. Não foi fácil essa construção de vida, mas esse lema que ela trouxe e ela me ensinou que o não, a vida já me dá todos os dias, fazem com que eu também vou atrás dos meus sonhos. Então, eu utilizo isso e diz assim, poxa, eu não consegui não, mas tudo bem, mas como é que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso estudar? Como é que eu posso fazer? Como é que eu... Acredite, todas nós temos potenciais. Todas nós temos um potencial. E aí a gente pensa que eu quero só chegar em um certo... Pronto, eu sou psicóloga e estou no processo de transformação da minha vida, me mudando. E eu fui fazer bolsa de crochê. Porque eu aprendi a fazer crochê na minha adolescência. E eu fui fazer por quê? Porque tudo que é possível é transformador. Eu não posso dizer que eu não faço as coisas. O que eu quero para mim depende de mim. Não depende do outro. E não, eu gostaria que vocês acreditassem mais em vocês. E eu digo que histórias de dores e também de encantamento. Ser mulher é complexidade. Mas é, sobretudo, uma vida em expansão. Que nunca, quanto já caminhamos até hoje. E quanto podemos ainda florescer. Então, é importante que eu gostaria que vocês pensassem o que é que te paralisa, né? E o que te fortalece. É importante que vocês pensem em 2 palavras assim, poxa, isso aqui parece que eu fico presa. Mas o que é que você tem de potência dentro de você, que você pode expandir e crescer? É reconhecer quem é você, é reconhecer as capacidades de você, é reconhecer quem vocês são, para a gente chegar aonde a gente quer chegar.
Então, como eu consegui, eu acredito que todas nós, então, assim, aproveite a oportunidade de estar aqui, porque eu acho que esse curso, essa instituição está sendo uma ferramenta transformadora para a vida de vocês. De dizer assim, mulheres, a gente pode chegar onde a gente quer. Mulheres, a gente pode ser feliz, mas o primeiro ponto é você se reconhecer. Tá certo? E aí eu queria estar aberto para que vocês quiserem falar. Eu costumo dizer que é o florescer do feminino. Débora, que importante. Quer ler essa frase, Débora? Essa última, Tá aí na tua frente? tá, dos retalhos, Isso. pronto. Eu escrevi, botei isso aqui porque eu tenho sentido aqui na prova, né? Então, de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha. É, cada vida que passa pela minha. Eu vou costurando na alma, nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescenta e me faça ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada detalhe, uma vida, uma missão, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outra gente, que vão se tornando parte da gente também. A melhor parte é que nunca estaremos prontos e finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada uma de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer as minhas histórias, com retalhos deixados em mim e que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos que eles possam ser parte, a partir de agora, das suas histórias. Uau, que lindo! Cada fala tua, Miriam. Desculpa, Miriam, é que eu vi que a Miriam levantou a mão aqui. Débora, eu me emocionei bastante com as tuas falas, porque falou muito das coisas que eu acredito que é de ancestralidade, não só também na parte espiritual, mas na parte de crenças e do que nos é ensinado e passado de geração a geração. Né? Esses dias eu fiz a minha mentoria e também falei disso da minha família, da minha história, por que eu passei por relações abusivas e por que a gente repete esse padrão. E isso é em tudo, né, gurias? Não é só em relacionamentos, é no trabalho, é na postura de tudo, de vida. Tua fala foi extremamente necessária, extremamente importante para a gente, me emocionou demais mesmo. Ontem a tua cunhada, Miriam, também me fez chorar, agora é você, essa família está incrível, não é mesmo? E a fala da Débora ver as dores que a gente sofreu e também ver as possibilidades, né? Então, não desistir dos nossos sonhos, correr atrás. A vida não é fácil, para algumas pessoas é muito mais difícil, né? Então, mas é possível, né, Débora? Isso. É possível. Existe luz no fim do túnel, eu sempre digo isso. Então, a gente tem que, às vezes, remar, segura aqui nas nossas tábuas de salvação, que são nossas amizades. Esse curso, esse instituto é uma grande tábua de salvação para muita gente. E aí a gente vai deixando isso para trás e vamos remando, porque a vida é isso. É um eterno remar, né? É evolução atrás de evolução. Eu vou botar aqui no nosso chat, porque eu acho que vai ser bem importante, não só para o Instituto, mas para a Débora também, a nossa nuvem de palavras. A gente coloca o link ali, e vocês vão ali colocar as palavras para mostrar o quanto essa mulher foi maravilhosa com essas falas dela. Por favor. Flavinha, se tu estiver por aí, quiser compartilhar a tela do que as gurias estão escrevendo. Eu já vou passar a palavra para a Miriam Santos, que está com a mãozinha levantada ali. Se a Flavinha não estiver em sala, depois ela vai postar essa nuvem de palavras também. Acho que a Flavinha já saiu, que ela tinha uma reunião. Eu vou parar a filmagem aqui para poder abrir para as perguntas, tá? Perfeito.
Aqui parou de gravar.